para mais uma iniciativa para além da CARI, legislativas 2024, com a Ordem dos Médicos Dentistas, onde o nosso convidado é Mário Amorim Lopes, vogal da Comissão Executiva da Iniciativa Liberal, é professor auxiliar da Universidade do Porto, onde também é vice-diretor do Programa Doutoral em Engenharia e Políticas Públicas. É docente do Porto Business School e investigador do INESCTEC. Faz investigação na área da gestão, economia e políticas da saúde, tendo já colaborado com diversas entidades, incluindo na área metropolitana do Porto com o IPO do Porto, o Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia e a Clint, entre outras. É membro do Conselho Nacional da Iniciativa Liberal, da Associação Portuguesa de Economia da Saúde, da Associação Portuguesa de Investigação Operacional e agradeço, Mário, o facto de poder estar aqui connosco. Fazia uma breve introdução. Portugal é o país com 6 milhões de pessoas sem pelo menos um dente, mas onde o rastro de médicos dentistas por habitante é muito superior ao recomendado pela OMS. Mais de um quarto dos portugueses nunca vai ao médico dentista e apenas 2% acede às consultas de medicina dentária no SNS, um acesso que também é feito através do programa Cheque Dentista. Pouco mais de 3% dos médicos dentistas trabalham no Serviço Nacional de Saúde, metade dos quais em recibos verdes, através de empresas prestadoras de serviços e estão colocados na carreira geral de técnicos superiores. Mais de metade dos médicos dentistas estão com inscrição suspensa na ordem, fazem-no para trabalhar no estrangeiro, principalmente por não conseguirem um contrato de trabalho e por falta de um rendimento satisfatório. No Congresso do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos colocou a saúde oral na ordem do dia ao anunciar a criação da carreira de medicina dentária no SNS. Esta é uma medida há muito pretendida pela Ordem dos Médicos Dentistas e é também uma medida essencial para travar a saída de muitos jovens médicos dentistas altamente qualificados para o estrangeiro. E é uma medida fundamental para garantir que os gabinetes de saúde oral nos cuidados de saúde primário possam funcionar e principalmente para garantir o acesso dos portugueses à medicina dentária. Passava-lhe então a perguntar, às perguntas, qual é a importância dos cuidados de saúde oral no Serviço Nacional de Saúde? Antes de mais, muito boa tarde, muito obrigado à Ordem dos Médicos Dentistas pelo convite, em nome da Iniciativa Liberal. Vou só fazer aqui um pequeno acrescento à introdução, à nota biográfica. Sou também, e talvez mais importante neste momento, o cabeça de lista pelo Círculo de Aveiro, estas eleições legislativas do dia 10 de março, onde esperamos agora, pela primeira vez, elegemos alguém por Aveiro. Relativamente à sua questão, a importância dos cuidados de saúde oral, para nós, parece-nos absolutamente fundamental. A importância dos cuidados de saúde oral, ou melhor, a importância que estes têm tido no contexto do Serviço Nacional de Saúde, eu acho que nos parece claro que tem sido um parente pobre e tem sido, de certa forma, marginalizado. Não foi apenas Pedro Nuno Santos que prometeu o acesso à saúde oral no Serviço Nacional de Saúde, já Sócrates, em 2009, o tinha feito e, enfim, sem resultados práticos. Dito isto, a nossa visão é do acesso aos cuidados de saúde oral no sistema de saúde como um todo. Nós sabemos que já existem muitos gabinetes de medicina dentária espalhados por este país, portanto existe capacidade instalada, os dentistas estão já a satisfazer aqueles que conseguem aceder a estes cuidados de saúde oral. Agora a questão é como é que nós garantimos que os portugueses que não conseguem aceder ou não têm conseguido aceder, começam também eles a conseguir aceder. E aqui a nossa visão é, primeiro, no contexto do próprio Serviço Nacional de Saúde, muitas vezes é dado o cheque dentista, por exemplo, a quem recebe o complemento solidário para idosos ou até às grávidas, só que este cheque dentista não tem sido atualizado e, portanto, o valor é insuficiente até às vezes para cobrir os próprios custos que os dentistas têm e, portanto, aí significa que precisamos de claramente atualizar esse valor. E depois, já existindo capacidade instalada, já existindo muitos gabinetes que já estão preparados, já têm todo o equipamento que é caro. Enfim, vou dar números aproximados, mas imagino que uma cadeira dentista custa 50 mil euros ou mais os raios-x, outras dezenas de milhares de euros. Portanto, está ali, de facto, muito capital investido e, portanto, se essa capacidade instalada já existe, por que motivo, que não apenas ideológico, por que motivo é que haveríamos agora, no Serviço Nacional de Saúde, criar redundância para, e agora começámos também a adquirir esse material, já existindo capacidade instalada. Portanto, a nossa proposta é uma proposta de colaboração com o setor privado e de contratualização. Portanto, já existem médicos dentistas, estão a trabalhar bem, agora é garantir que quem acede ao Serviço Nacional de Saúde tem também uma via de chegar aos cuidados de saúde oral. Certo. Falando de que os médicos dentistas no setor público, e eles são existentes, ainda que seja uma franja pouco valorizada e ainda muito incipiente, são considerados técnicos superiores. No fundo, estão considerados a uma carreira administrativa. Perguntava se o Partido Iniciativa Liberal
pretende dar continuidade a essa vertente do público e aí pergunto se é favorável à criação desta carreira em medicina dentária ou se, por seu lado, se vier a compor o Governo, será contra a criação de uma carreira e abandonar, por assim dizer, esse investimento do setor público que já existe. Bom, como compreendo, eu não posso vincular agora aquilo que seria a posição da Iniciativa Liberal na composição do Governo. Agora, posso dar a minha opinião e parece-me perfeitamente viável e que faz todo sentido existir uma carreira, porque existe para todas as outras especialidades médicas, que são muitas, e portanto medicina dentária também fará todo sentido que haja uma carreira própria. Dito isto, uma vez mais, a questão coloca-se, nós já temos muitos médicos dentistas já estão a trabalhar no setor privado. Eu, sinceramente, não acredito que um médico do setor público seja melhor ou pior do que do setor privado. Portanto, já estão a prestar um bom trabalho. Logo, para nós, o vínculo laboral, a natureza jurídica do prestador não nos é muito relevante. O que nós queremos, de facto, a nossa visão é muito pragmática. Queremos que os portugueses tenham acesso a cuidados de saúde, incluindo cuidados de saúde oral. E, portanto, se já há médicos dentistas a praticar, a fazer o exercício da sua profissão e bem, com qualidade, então vamos agora, o Estado não tem de ser o prestador, pode contratualizar com estes médicos dentistas e desta forma dar acesso aos cuidados de saúde oral. Muito bem, sabemos que o Orçamento de Estado para 2024, para este ano ainda, prevê o alargamento de gabinetes de medicina dentária no SNS, no setor público, e a revitalização simultânea do cheque dentista, que tem com participação e a participação do setor de rede de clínicas de medicina dentária privada. Sabendo que o valor destinado à medicina dentária corresponde a um valor inferior de 20 milhões de euros, principalmente direcionado para o cheque dentista, como é que acha que é possível concretizar estas duas dimensões, público, privado, nesta vertente? Bom, à luz desse Orçamento de Estado, não parece que seja. Agora, a notícia positiva é que este Governo é demissionário e, portanto, está no seu fim de mandato, vamos eleger um novo Governo e terá de haver um orçamento retificativo em que aí sim se possa dar uma dotação que seja suficiente. Mas a nossa abordagem, daquilo que de nós depender, não vai ser uma abordagem de criar redundâncias e de andar a espalhar mais equipamento de medicina dentária no SNS quando já existe no sistema de saúde. Portanto, nós vemos isto de uma forma integrada. Dito isto, é importante sim atualizar o valor de cheque dentista, porque nós sabemos, até de casos pessoais que nos são relatados, de idosos que recebem complemento solidário para idoso, que têm um cheque dentista e depois lhe dizem que não é aceito em lado nenhum. Portanto, claramente, o valor já não é suficiente e isso tem de ser naturalmente atualizado. Portanto, relativamente a isso, terá de haver uma dotação orçamental para que se possa fazer essa atualização. Passava-lhe agora a perguntar sobre a relação direta que existe e inquestionável sobre má saúde oral e a dimensão da pobreza e da exclusão social. Faz sentido um envolvimento do Ministério da Segurança Social, quer na melhoria do investimento das políticas de saúde oral, quer também no fortalecimento do investimento em termos orçamentais para a saúde oral? Eu vou dividir a questão aqui em duas partes. Primeiro, de facto essa ligação existe, por falta de literacia em saúde, por falta de acesso a cuidados de saúde oral, porque muita gente não encontra no Serviço Nacional de Saúde, não tem um seguro de saúde e, portanto, tem, aliás, de despender do seu próprio bolso. E Portugal é dos países da Europa que tem uma maior despesa out of pocket, que basicamente significa pago diretamente do próprio bolso, portanto não é uma cobertura de um subsistema, de uma ADSE, não é uma cobertura de um seguro de saúde, não é uma cobertura do Serviço Nacional de Saúde, é mesmo despesa paga. E grande parte dessa despesa é, de facto, precisamente para cuidados de saúde oral. Ou seja, nós temos aqui um sistema iníquo. Quem tem dinheiro consegue ter acesso a cuidados de saúde, quem não tem, de facto, acaba por ter de se resignar e nós sabemos as estatísticas da quantidade considerável de portugueses que não têm dentição completa, aliás, uma grande parte não tem dentição completa e muitos quase não têm dentição. E, portanto, isso tem de claramente ser uma questão a ser resolvida. Relativamente à segunda parte da questão, que tem que ver como é que nós resolvemos isto. Não me parece à partida que envolver mais tutelas vá necessariamente resolver o problema. Aliás, nós temos bons exemplos disso. Criamos o Ministério da Habitação e o resultado disso foi desastroso. Tivemos um pacote legislativo que só piorou, só agravou aquilo que já estava num mau estado. Portanto, não é óbvio que, de facto, a solução passa por juntar aqui uma outra tutela, a tutela do Ministério da Segurança Social. Dito isto, de facto, tem de haver aqui alguma articulação, porque, como há pouco referi, o complemento solidário para idosos é já uma articulação com o Ministério da Segurança Social, no sentido em que é a Segurança Social que financia o complemento solidário para idosos. Portanto, alguma forma de articulação deve ser feita, se é envolvendo o Ministério da Segurança Social. Eu acho que carecia de uma discussão mais técnica, mais de política, mais técnica, mas à partida estar a colocar muitas tutelas à volta de um problema, nós sabemos o que é que isso depois resulta, mais burocracias
um agravar uma densificação das questões regulatórias e, a partir disso, pode desajudar, mais do que ajudar, desajudar. Partindo agora para a pergunta sobre a formação e onde as universidades portuguesas continuam a formar médicos dentistas onde o mercado não os consegue absorver e, traduzindo-se na realidade da medicina dentária, muitos médicos dentistas jovens acabam por emigrar. Pergunto se a iniciativa liberal seriam favoráveis a reduzir ou adequar os números clausos de ensino e formação, se seria viável adotarem estas medidas. Eu creio que não será surpresa para ninguém que a iniciativa liberal, tudo o que sejam barreiras de entrada ao mercado de trabalho, nós teremos sempre muita relutância. E, portanto, o números clausos pode ser usada, não estou a dizer que seja necessariamente usada, mas pode ser usada por determinados governos para construir ali uma barreira de acesso de entrada ao mercado de trabalho. Dito isto, eu creio que até porque sou professor universitário e, portanto, conheço bem o contexto de uma universidade, eu acho que essa decisão, na verdade, deveria ser delegada para as próprias universidades. Ao contrário do que acontece hoje, que emana do Estado Central e do Governo, deveriam ser as próprias universidades para perceber se têm capacidade ou não para formar mais alunos. Se não tiverem, então elas próprias terão de impor um limite, porque não é possível receber um número muito superior àquilo que é a capacidade letiva e pedagógica da universidade. Portanto, essa decisão deveria estar mais do lado das universidades e menos do governo, até para evitar que depois possa haver aqui algum corporativismo na tentativa de usar números clausos para tentar tomar aqui alguma posição. Portanto, a nossa visão em relação a isso é minorar as barreiras de acesso ao mercado de trabalho, agora salvaguardando sempre as questões deontológicas, as questões da qualidade dos cuidados prestados, a questão também da qualidade do próprio ensino. Nós queremos continuar a formar ótimos médicos dentistas, que é isso que temos feito. Portanto, é necessário que o aumento do número de clausos não comprometa a qualidade dos cuidados prestados, que é uma coisa que, por exemplo, pode acontecer ao nível da medicina, de uma forma mais generalizada. Em determinadas especialidades, se nós não garantimos a capacidade formativa, nós estamos a deteriorar a qualidade do ensino. E, portanto, isso tem de ser salvaguardado. Salvaguardado isso, a nossa posição é esta. Muito bem. Mário, agradeço-lhe o Muito seu obrigado, tempo e o seu convite. posicionamento. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.